Bom, voltando ao que eu tava conversando, vou botar um latãozinho aqui, né? Ai, gurias. Mesmo morando aqui nos Estados Unidos, acho tão caro o batom. Um batom desse aqui é da Rimmel, $8, é muito caro. Eu sou muito pão dura, não compro coisa muito cara. Eu não tenho coragem de comprar batom muito caro. Ai, que bonitinho. Então, tava pensando assim, eu tô com meio com branco, eu não sei direito se eu já falei nisso, acho que não, né? Bom, quando eu tava namorando com o Patrick, o restaurante, esse Vicenços, ele ficava na frente de um trilho de trem. Então, às 11h30, mais ou menos, quando fechava o restaurante, tá gravando? Quando fechava o restaurante, eu me trocava, porque tu tem uniforme para trabalhar, né? Eu me trocava, eu já levava roupa, porque daí eu ia ficar lá no Patrick. Isso na sexta-feira só, né? Só ia ver ele no fim de semana. Daí eu pegava, levava alguma roupinha para mim e pegava o trem e aí parava lá na estação, na North Station em Boston, e aí o Patrick tava me esperando. Isso no inverno, era frio pra caramba, pra pegar trem com neve e tal, porque eu não dirigia para Boston. Daí ele me esperava, a gente pegava, era tipo uma mochilinha, só que eu trazia troca de roupa. E aí ele me esperava lá, tal. Daí eu tomava um banho, ele me levava para jantar. Tem bastante restaurante perto onde tu pode caminhar, não precisa nem andar de carro. Aí, como eu disse que eu nem sei por que o meu relacionamento terminou com ele, foi mais ou menos pelo que eu me recordo. Ele era meio rabugentinho, sabe? Então ele às vezes implicava com uma roupa. Vamos supor, quando é fall, que foi quando eu comecei a sair com ele, fall é o outono, se tu botasse uma roupa que, assim, branca, alguma coisa assim, não, essa não é roupa de fall. Daí ele me ensinou que roupa de fall, roupa de outono, a gente usa marrom, alaranjado, verde, um tom de burgundy, que não é vermelho. E ele me ensinava, daí ele dizia assim, tu precisa te maquiar. Então, assim, meio que tipo me dominava, sabe? E daí de manhã, se eu tirasse... De uma coisa eu gostava. No domingo de manhã, quando eu acordava, tinha música clássica, sabe? E ele tava lá na cozinha fazendo breakfast. Ele fazia assim, eggs and bacon, que é praticamente o breakfast do domingo, que o pessoal faz, panqueca, né? E aí, assim, suco de laranja e tal. Eu tentava ajudar ele não queria. Ele, não, tu tá cansado trabalhando, então aí eu não precisava ajudá-lo, né? Eu fazia cama, acho, sei lá. Assim, mas eu achei ele meio dominante, que queria me dominar, e eu não gosto disso. Eu já tinha saído de um relacionamento com meu ex-marido, que era muito, que ele me dominava muito. Aí eu disse assim, quer saber, eu não preciso desse tipo de relacionamento. Então, aí a gente acabou não se vendo mais e tal. E uma coisa, gente, eu não falava bem inglês, então eu falava com ele em português. E ele me ensinava algumas palavras em inglês, quando eu não sabia, quando eu nem entendia. E assim, eu me interessava bastante em aprender, né? Um dia lá, sei lá eu quando que foi direito, eu tava lá limpando as mesas do Vicenços, desse restaurante que eu trabalhava tipo quinta, sexta, sábado e domingo. E daí os outros dias, segunda, terça e quarta, no Cirus Pizzaria. Tava eu tenho até que começar a relembrar os momentos, ai meu Deus. Tava eu lá, a última mesa, limpando. Daí tinha um casal sentado. Eu nem tinha prestado atenção no homem. Eu tinha olhado que a mulher era bonita, uma loira. Tá, tudo bem, limpando. Aí eu perguntei para eles se eles já tinham terminado. Sim, e ele pediu a comida para levar, porque aqui eles costumam levar a comida de volta, o que sobra levar para casa. Aí eu peguei, tá, para levar. Quando eu trouxe a comida de volta, ele disse para mim assim, que eu vou falar em português para vocês, claro, que ele tinha percebido que eu trabalhava muito bem, que eu era muito eficiente, que ele estava me observando. E a moça complementou também. Aí
eu disse pra ele assim, que eu não entendia muito bem o que ele tava me dizendo, porque eu não falava muito inglês, eu era brasileira. Aí eu chamei o menino que trabalhava, como eu disse, tinha vários brasileiros que trabalhavam ali, aí ele traduziu pra mim, eu disse, agradeci, tal, tal. Aí ele perguntou assim, se eu trabalhava o dia todo, se eu me interessaria em limpar um apartamento dele. Aí eu disse, com certeza, eu moro em Acton. Ele, sim, eu também moro em Acton. Aí eu sei que acabou nós combinando de eu esperar por ele lá no Walmart, na frente do Walmart, para ele me levar até o apartamento dele. Isso no domingo. Para eu ver o apartamento, para dar uma estimativa, né, para ver quanto que eu cobraria. Tá, daí eu fui. Eu não tinha prestado atenção no homem. Eu não tinha, sério mesmo, eu não prestei atenção no homem. Tá, aí quando foi lá no domingo, tipo domingo, sei lá, perto do meio-dia, uma coisa assim, daí eu, né, tinha combinado com ele, esperando por ele. Chega lá, uma BMW preta. Só o carro já era bonito. Quando eu vi aquele homem descendo, com aqueles casacão preto assim, bem vestido, moreno, assim, cabelo todo arrumado, gente, me belisca, que eu tô sonhando. Eu não sei o que eu tô vendo. Isso aí é a visão dos deuses. O homem era lindo. Eu juro pra vocês, eu não tinha prestado atenção nele. Principalmente porque o restaurante é escuro. Eu sou meia cegueta, não enxergo direito. E não prestei atenção no homem. Mas durante o dia, no sole, né? Eu vi aquela coisa, aquele deus grego, assim, maravilhoso. Daí ele disse pra mim, follow me e me segue. Ok. Aí eu segui o homem, né? Aí fui. E eu tremia. Gente, eu tremia, porque ele era lindo demais. Ele era lindo demais. Foi dar que ele estava apenas 2 blocos da onde eu morava. 2 blocos. Passava a linha do trem, ele estava num condomínio, next condomínio. Fui lá. A mulher dele não tava, que eu achava que era mulher. Caroline. Não tava, só tava ele. Chegamos lá e ele disse, gente, ele tava lindo. O perfume daquele homem, eu me apaixonei por ele. Foi amor à primeira vista, assim. De tão lindo que ele era. O apartamento era pequeno, 2 quartos, um banheiro, cozinhazinha assim, barbada. Eu cobrei $50 pra cobrar. Ele disse, quando é que tu pode limpar? Eu disse assim, se tu precisa, eu posso limpar amanhã mesmo, na segunda-feira, porque eu não tava trabalhando durante o dia. Aí eu disse, fine. Tá. Aí eu fui lá limpar. Vi ela, a moça, né, quando eu cheguei na segunda-feira pra limpar, sei lá que hora era, 9 horas da manhã, eu acho, uma coisa assim. Ela tava se preparando pra sair, assim. Já vi que ela era relaxada, já vi, porque ela deixou calcinha no chão do banheiro, secador, escova, cheia de cabelo na pia. Então, entendeu? Esse tipo de coisa assim, eu já vi que ela era relaxada. Mas tudo bem. E ele ficou lá, ele ficou vendo jornal, papel, lendo jornal, tal. Eu não conversei com ele, comecei a limpar. Daí limpei tudo. Se eu não me falha a memória, ele perguntou se eu gostava de café. Ele foi lá comprar um café no Dunkin' Donuts, trouxe um café pra mim e um pra ele. E ele continuou lá, sentava na mesa da cozinha. O apartamento era pequeno, não era grande não. Eu sei que daí eu terminei, ele me pagou, agradeceu muito. E uma coisa, ele foi checar, gente. Ele foi checar se ficou bem limpo. Gostou do trabalho, tudo. Porque tem muita gente que dá uma tapeada, né? Tá. Daí me pagou, ele disse assim, se eu poderia vir de 15 em 15 dias. Daí eu disse assim, claro, não tem problema. Eu moro aqui do lado, né? Posso até vir a pé. E foi. Daí eu comecei a limpar a casa dele. Gente, eu já tava apaixonada. O homem era lindo demais. Demais. Tá. Aí ele começou, tipo assim, confiar em mim e deixava... Ele abria a porta do apartamento. Vocês vão gostar de ouvir isso. Depois que ela tinha ido, ele levava ela no ponto do trem. Ele vinha, voltava, porque... Muitos americanos tomam banho antes de sair, então ele abria a porta do apartamento com toalha enrolada. Eu achava meio esquisito, assim, sabe? Eu sempre na minha, muito respeito, tal. Aí eu perguntava por ela, né? Ela, assim, ela já foi, que ela era
enfermeira, ou estava estudando para ser enfermeira, uma coisa assim, não sei bem, porque eu também não entrei em detalhe. Daí ele saía, mas ele não me deixava o cheque, ele assim, que horas tu acha que vai terminar? Eu dizia o horário, aí ele assim, então eu volto aí para te pagar. Tá bom. Aí eu percebi que ele era alguma coisa com medical, de médico, porque tinha negócio de escutar coração, tinha coisa de dar injeção, muita papelada. Eu percebi que ele era italiano, porque tinha curso de italiano, porque eu não entendia, eu não falava inglês direito. Muito mínimo, eu entendia um pouco mais do que eu falava. Daí, assim, limpando, tentando organizar, um dia desses eu abri uma gaveta. Ai, gente, meu Deus, que horror. Uma gaveta com o diário dessa mulher. Ela escrevendo horrores, porque eu entendia, se tivesse escrito, eu entendia. Aí eu peguei e perguntei para minha afilhada algumas coisas que eu vi assim, né, que ela escrevia. E pelo que eu entendi, eles estavam tendo algum problema, porque tinha um vestido de noiva lá, então eles não eram casados. Que ele não dava o jeito de casar, que eles estavam juntos já há uns 2 anos, mais ou menos, e que ela tinha mudado com ele, né, e que tinha sido um erro ela ter mudado, ela devia ter casado com ele, tal, mas que ele não se manifestava em casar. E que ela não se dava bem com a família dele, e assim, pelo que eu percebia, pela sujeira que ficava, as coisas dela, a maquiagem, não que seja sujeira, mas bagunça. E ele era super, hiper organizado. Eu comecei a fazer a laundry dele, ele impediu lavar as roupas. E ela tinha nojenta, sabe? Aquela coisa bem nojenta mesmo. E então, sei lá, de repente ele viu que ela não era pra ele, né? Tá, tudo bem. Um dia, já tava esquentando de novo. Eu fazia aquele tanning artificial nas camas. Aí eu já tava até... Comecei a fazer mais quando era mais friozinho, né? Fazia lá na Golden Gem. Eu tava bem bonita de corpo. Eu botei um shortinho branco, porque eu sabia que ela não tava lá. E claro, qual é a minha, né? Eu descobri que eles não eram casados, então. Ele não usava aliança, ela não usava aliança. A gente não conversava, porque eu não entendia, como eu falei, mas mínimo, assim. Ele assim, você está bonita, you look good, esse tipo de coisa. E eu tinha percebido que ele abria a porta do apartamento quase sempre de toalha. Mas ele se trocava logo, ia pro quarto dele e se trocava. Daí ele perguntou pra mim se eu não podia trocar os lençóis dele. Aí eu disse, não tem problema, me dá outro jogo que eu troco, né? Aí eu tava com um shortinho branco, uma blusinha, bem bronzeadinha, bem tesãozinha. Aí ele assim, eu guardo os lençóis aqui embaixo da cama. A cama de casal era assim, não era daquelas muito grandonas, mas ela era quase que encostada na parede, assim, tinha um mínimo espacinho. Eu tava lá daquele lado, já tinha tirado o lençol, e ele assim, tá aqui debaixo da cama. Quando ele foi se abaixar para mostrar para mim, e ele pegou a caixa, e ele passou a mão na minha perna, assim, devagarinho. Ele assim, tua pele é linda. Ai, meu Deus, homem, tu me mata. Eu já tava apaixonada por ele, ele era muito lindo. Mas era só pela beleza dele, eu não sabia como ele era como pessoa, eu não sabia nada. Daí, né, minha filha, não deu outra. Aí ele me beijou, muito envolvente, muito gostosão, muito tesãozão. Aí eu dei um break, né? Eu disse, não, isso só vai até aqui, porque eu não posso fazer nada, tu é casado. Claro que eu disse que ele era casado, porque pra ele não saber que eu sabia que ele não era casado, vamos supor. Daí, ele assim, não, mas eu não sou casado, eu só vivo com ela, eu não sou casado. Daí eu disse assim, eu vi um vestido de noiva, eu não sabia se ela já tinha casado, se vocês já tinham casado, não, eu nunca vi foto deles casados e tal. Só tinha visto uma foto dos dois num barco, só que tinha uma foto dos dois no barco, no apartamento dele. E ela não tinha muitas roupas lá. Eu não sei se ela ficava com ele pouco tempo, eu não entendo, não sei como é que era. Tá, aí tudo bem, não passou de um beijo que assim, até na verdade ele até pediu meio que desculpa, porque eu não fui pra cama naquele dia com ele, não que eu não quisesse, mas eu tinha que dar um pouco de respeito a ela, né, porque eu não ia fazer essas coisas com ela.
ali. Tá, tudo bem. Vai passar dos 15, mas eu sei que vocês vão gostar de escutar essa história. Um dia desses, quando eu fui para limpar a casa deles, tava ela carregando caixas e caixas, assim. Eu, oi, tudo bom, né? Claro, tudo em inglês. E aí, what's going on? Ela tava meia com cara de choro. Ela assim, me and Robert, a gente break down, né? Tipo assim, broke up. E eles terminaram. Eu, I'm sorry, bem falsinha, né? Tal. Tudo bem, assim, bom, então eu vou deixar nas coisas acalmarem. Eu sei assim, eu posso voltar outra hora. Ela assim, ok, whatever, como eles dizem, né? Eu nem falei com ele, nada. Simplesmente eu voltei, eu achei que não era o momento de eu ir lá, né? Tá. Ó, naquela noite que eu era suposta limpar a casa, o apartamento, ele me telefona. E eu não entendi, então eu escutava, dizia, fala devagar, ele assim, ó, eu e a Caroline terminamos, nós terminamos. E eu assim, eu sinto muito, tal. Ele assim, tu pode vir limpar a casa, porque ela deixou a casa numa bagunça? Eu disse, sim, posso, sim. Tá, tudo bem. Daí eu fui lá no outro dia limpar a casa. Aí, claro, né, eu não limpei só a casa, como eu fiz faxina geral. Aí a gente começou, tipo, um mini relacionamento. Um relacionamento que depois, avaliando, eu achei que não ia dar em nada também, porque eu gostei dele. E eu sei que ele gostou um pouco de mim só pra transa, mas não pra me querer como namorada, porque eu não falava inglês. Mas eu tava aprendendo, né? Era muito bom, eu chegava lá, só que a gente não ia para lugar nenhum. Ele me levou na casa da mãe dele, levou para limpar a casa dela. Daí eu limpei a casa da mãe dela, ela é muito querida, o pai, conheci todo mundo. E até perguntei, assim, pelo mínimo que eu conseguia me comunicar, pra prima dele que tava lá, se ele tinha namorada. Daí ela disse que não, que ele não tinha namorada. Eu disse, que bom que ele não tem namorada. Mas, daí ela falou que ele tinha terminado com a Caroline, aquela coisa nada toda. E eu na minha, né? Porque eu não ia deixar jamais ninguém saber que eu tinha tido alguma coisa com ele. Só porque aquela coisa com ele começou a crescer. Eu comecei a me apaixonar por ele. Eu realmente me apaixonei por ele. Só porque eu percebi assim, ó. Pô, ele me chamava, eles chamam aqui booty call. Booty call é assim, quando à noite tu chama a mulher pra vir transar contigo. Ela vai no teu apartamento. E eu adorava, eu ia de camisola até. Que era 1 minuto de carro da minha casa. E daí eu não dormia lá, eu saía, sei lá, não saía muito tarde também, porque, claro, eu tinha que trabalhar, e daí eu percebi, assim, que ele não me levava para jantar, que não me levava para lugar nenhum, então, assim, ele não quer nada sério comigo. Daí eu ficava triste. Eu inventei de fazer docinho, beijinho de coco, ele amou, se apaixonou, daí às vezes eu via, ele dizia assim, deixei um saco de leite condensado e coco para te fazer uns beijinhos para mim. Eu fazia, então quer dizer, um dia, esse dia foi legal. Ele assim, o que tu tá fazendo? Isso sem ser lance de limpar a casa. Eu assim, tô em casa, isso era o verão. Aí assim, tu sabe fazer chicken na parmegiana? Daí assim, eu sei. Eu disse, eu tô com uma galinha aqui, se tu quiser vir aqui cozinhar para nós, aí eu fui. Eu fiz, ele amou a comida, adorou, achou maravilhosa a comida que eu fiz, isso que era só galinha. Nem sei o que mais. Aquele chicken parmegiana, né? Ele me trazia café, ele me trazia bombom, mas a gente nunca saía. Nós não saíamos dali. Ele me tratava super bem, me tratava igual uma princesa, me carregava no colo pra cama. Era um ótimo amante. Meu Deus. Ótimo. Italiano, assim. Beijava super bem. Quer dizer, ele era muito envolvente, não tinha como não se apaixonar, só porque ele não agia como meu namorado. Eu expliquei pra ele que eu já estava legal no país, que eu teria que me legalizar, e ele perguntou como que se legaliza. Eu assim, tem que ser através do casamento. Daí, eu não sei o que aconteceu, que ele tinha que sair para viajar, alguma coisa assim.
Eu não sabia o que ele fazia, na verdade, qual era a profissão dele, eu não sabia. Eu nunca... É difícil, viu, gente? Quando a gente não entende o idioma, ficar perguntando, ficar indagando. Eu não queria entrar muito na vida dele, né? E aí, então eu tava meio assim, sabe? Como que eu vou me jogar num relacionamento? Por enquanto era só transa mesmo, né? Muito legal. Eu amava. Mas daí um dia, eu inventei de sair o sábado à noite. Fui pra dançar. Aí me arrumei e tal. Fui dançar na cidade de Hudson. E acabei, sem querer, não queria mesmo, um cara me convidou para dançar. E ele dançava bem, ele dançava muito bem. E eu não sabia se ele era americano, nada, não sabia. Lá nessa cidade tem bastante português de Portugal. Aí acabou eu dançando com ele, e ele me perguntou meu nome. E eu disse que era Silvana, assim, eu não falo muito inglês. E assim, o que tu fala? Eu sou brasileira. Ele assim, eu sou português. Aquele sotaquezinho de português. Muito querido ele, eu gostei bastante dele, mas não tava interessada, assim. Pra dançar tava ótimo. Aí, quando termina, as coisas terminam aqui nos Estados Unidos muito cedo. Tipo assim, meia-noite, eles fecham um lugar e tu tem que ir embora e não pode ficar falando na rua, tu tem que ir embora. A polícia tá lá, não pode ficar aglomeramento de gente. Então, daí a gente tinha dançado algumas vezes, não dançamos junto, era só dança separada mesmo. E quando eu fui embora, já tinha me despedido dele, tchau, tchau. Aí a Fê tava me esperando no carro. Eu nem sei, mas tinha mais outra pessoa lá no carro também com nós, outra menina. Daí ele foi, eu já tinha entrado dentro do carro, ele assim... gostei muito de te conhecer, qual é o teu telefone? Daí assim, eu não vou dar meu telefone pra ti, tu não vai me ligar? Fazendo assim, né, caída. Daí ele assim, ligo sim, me diz qual é o número. Eu disse pra ele. E aí, no domingo, eu recebi a ligação dele. Eu não sei, ele gravou meu nome. Aí, o nome dele era Paulo. Recebi o telefonema, tudo bom? O que tá fazendo assim? Eu tô me preparando pra fazer almoço. Aí, ele assim, o que tu vai fazer de comida? Ele assim, não sei, vou ter que ir no super comprar ainda, não sei o que eu vou fazer. Porque eu não cozinhava muito, não, era poucas vezes. Aí, ele assim, onde é que tu tá? Eu falei que eu morava em Acton, tal. Ele assim, eu tô perto de ti. Tu quer que eu compre a comida pra gente comer? Eu assim, whatever, fazer o quê, né? Eu tava numa situação que eu não tinha namorado, tinha um caso. Eu disse, por que não? Vamos ver, ele era bonito, ele era querido, eu gostei dele. Tá. Daí nós fomos no supermercado, juntos. E ele, na fila, gente, vocês não têm ideia. Na fila do supermercado, pra pagar. Acho que era um pedaço de carne que a gente tinha comprado e umas verduras. Nós na fila, e ele já pagando a comida. O Robert atrás de mim. Quer morrer. Aí, ei, Silvana, what are you doing? Porque ele não sabia que eu tava com o Paulo. Eu não sabia que eu tinha vindo com ele. Né? How are you? Blá, blá, blá. Eu disse, good, tá. Daí, aí o Paulo parou e assim, tipo assim, vamos embora. Daí ele assim, quero te apresentar meu amigo Paulo, esse é o Robert. Eu limpo a casa dele. Foi o que eu falei. Gente, acredito. Acabou, né? Daí não tive mais nada com ele. Eu ia lá, limpava a casa, pronto. Daí eu comecei a namorar com o Paulo. Namorei com o Paulo por 1 ano, mais ou menos. Ai, meu Deus. Que tristeza. Perdi minha grande paixão. Depois eu conto mais, porque senão vai ficar muito extenso.